Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luciano e vamos dar início ao nosso estudo sobre estrutura de dados, começando pela estrutura vetor, uma estrutura de dados estáticas onde os dados são armazenados um ao lado do outro. Bom, vamos criar aqui então uma classe vetor com a ideia de abstrair a complexidade da estrutura vetor para o programador, pois essa é um dos objetivos de utilizar uma estrutura de dados. Vamos começar então criando aqui uma nova classe que vamos dar o nome de vetor. Com a nova classe criada, vamos começar a definir algumas características que nós precisamos para esta classe. Primeiro, o vetor, por ser uma estrutura estática, significa que ela é declarada no início com um tamanho fixo, nós temos que definir inicialmente o tamanho dela. Para isso, vou criar aqui uma propriedade. Essa propriedade já vai ser uma propriedade estática, sim, que não será alterada, então, do tipo final. E vamos colocar a quantidade máxima para ela. Eu vou colocar um tamanho 5, é claro que esse tipo de estruturas são utilizadas para tamanhos bem maiores, mas para servir para o nosso exemplo, nós vamos colocar um tamanho pequeno para que possamos aqui mostrar todos os exemplos que nós queremos de inserção e exclusão e identificação quando a estrutura está cheia, por exemplo. Muito bem, eu também preciso saber a quantidade de valores que foram adicionados a ela. Então, mais uma variável do tipo inteira, tamanho, e o tamanho inicial dela é o tamanho 0. E por si, então, vamos criar então aqui a estrutura para nós armazenarmos um objeto, ok? Qual vai ser o tipo de objeto que nós vamos armazenar? Muito bem, vamos criar aqui então a classe com o objeto que nós queremos armazenar. Vamos armazenar aqui informação sobre aluno, por exemplo, pode ser. Vamos criar então uma classe aluno, que ela vai ser o nó de informação do nosso vetor. Esta classe aluno, para simplificar o nosso exemplo, vamos colocar apenas um tipo de informação. Vamos colocar aqui private string o nome do aluno. Isso aqui é o suficiente. O que eu vou criar aqui para o aluno? Eu vou usar aqui o insersor de código e vou criar um construtor, onde eu passo aqui o nome para ser criado. Vou criar também um outro construtor. Acho que é interessante ter sempre um construtor, um que você passa parâmetro e outro construtor da qual não são passados parâmetros e que nós colocamos aqui um valor que indica que não foi setado, configurado ainda, né? Eu ponho SN, quer dizer que é sem nome. Também vamos criar aqui os insert, os gets e setters para o aluno. Muito bem, muito bem. Também é interessante nós criarmos para o aluno, nós sobrescrevermos a classe toString e também a classe equals. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer comparações com este objeto e também vamos imprimir este objeto. Então, as classes que nós utilizamos, elas chamam essas outras, esses métodos aqui. Bom, não se precisa se preocupar com isso nesse momento, nós temos aqui o insert code, nós podemos criar o método equals, pedindo para ele criar para nós aqui, ele vai gerar, muito bem, aqui não é necessário, podemos retirar esse cara, vamos trabalhar só com o método equals, que ele testa, vai trazer verdadeiro ou falso, ele compara se o objeto, né, ele é nulo, se o objeto existe, se ele é da mesma classe, se é da mesma classe, se não é da mesma classe já retorna, e se o objeto, a propriedade dele é igual à propriedade que vem no outro objeto, caracterizando um objeto igual. Também para nós imprimirmos o objeto, nós vamos criar aqui insert code, aqui muito bem toString, tá? Ele vai criar para nós aqui toString. Eu acho que eu vou tirar esse coisa aqui para deixar mais enxuto, né? Então vai ali o nome da classe e o conteúdo que vai dentro dela. Isso aqui já é o suficiente. Muito bem, nossa classe criada. Voltamos aqui para vetor, que vai ser um vetor de aluno. Em Java, vetor recebe, se abre e fecha colchetes para sua declaração e nós temos que definir qual é o tamanho inicial do nosso vetor, que sempre será o tamanho máximo.
Pode haver uma alteração? Pode, mas nós veremos isso aí mais adiante. Então, é o nome aqui max, que tem a constante com a quantidade de informação que nós vamos usar. O nome da variável, que é o que está faltando. Nós temos uma variável que vai armazenar, é um vetor que vai armazenar aluno, natural que nós chamamos ele de alunos. Muito bem, está pronto aqui inicialmente, certo? Bom, quais são as operações que eu preciso utilizar para o meu vetor? Eu preciso o seguinte, já vamos criar aqui. Eu preciso inicialmente adicionar valor nele, certo? Então eu vou precisar criar aqui um método que é o adiciona, na qual ele recebe por parâmetro um objeto do tipo que é armazenado, né? Então um objeto do tipo aluno, muito bem. Eu preciso também usar um método adiciona, um método que retorna para mim o aluno, né? Então vamos lá, private, vamos chamar de, em vez de get, vamos botar um pega aluno, né? Pega, em que eu digo qual aluno eu quero através do índice do vetor, índice do vetor, muito bem. E ele vai ter que retornar. Então, inicialmente, como não está implementado, eu vou botar um return null, certo? Por quê? Porque ainda não está implementado e nós vamos implementar isso depois. Então, o Java, para nós colocarmos aqui, ele insiste que tenha pelo menos ali um retorno. Muito bem. Nós estamos adicionando, nós estamos pegando um valor, nós temos que também remover um valor, né? Como é que nós vamos remover esse valor? Nós vamos remover esse valor usando o método remove. Vamos supor que vamos remover sempre o último valor, certo? Então acho que podemos botar o nome aqui de remove último, em que ele vai remover então o último valor que nós temos aqui. Também precisamos averiguar o tamanho deste vetor. Para isso nós temos uma variável tamanho, né? Então public vai retornar, né? Vamos chamar de tamanho, em que ela vai buscar o tamanho. E essa aqui é fácil, já podemos implementar ela aqui, né? Vai dar uma return this.tamanho. Muito bem, isso daqui é tranquilo. Bom, o que mais nós temos que ter? Nós temos que verificar se um determinado objeto pertence a esse cara. Por isso nós criamos o método equals. Lembra? Então nós vamos ter aqui, private não. Public, olha aí, public. Por que é public? Porque quem está usando nossa classe precisa acessar, né? Então, elas têm que ser do tipo public. Muito bem, public, ok, só as public. Então, como eu estava dizendo, nós temos que verificar se existe, né, aqui um determinado aluno. E aí vamos retornar um verdadeiro ou falso para dizer se contém. Contém o quê? Vamos passar se contém o aluno que nós queremos testar se ele existe aqui ou não. Inicialmente eu tenho que dar um return antes de implementar. Booleana não, boolean, né? Vai ficar boolean, perfeito. E eu acho que nós completamos aqui tudo que nós precisamos. É claro, nós precisamos criar também o toString para esse cara aqui. Certo, vamos ver se nós podemos usar um insert code aqui, muito bem, não, tamanho, não, eu quero mandar apenas alunos, é só isso que eu quero mandar, é isso aqui. Eu acho que vamos chamar de vetor, e pode ser só isso aqui, Apesar disso daqui vai precisar de uma alteração, mas eu vou deixar que nós vejamos isso aqui acontecer, certo? Para a gente, então, após isso, fazer a alteração. Ok, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, então, implementando esses métodos que eu criei aqui para vetor, ok? Até o próximo vídeo.